O capítulo inicia com Beru atacando o Arqueliche. Ele arrancou o colar do pescoço do boss e o esmagou, derrotando o inimigo e interrompendo todos os zumbis. Os caçadores ficaram surpresos, perguntando como Beru conseguiu matar o Arqueliche com apenas um golpe. Nesse momento, Beru soltou seu grito de vitória. Jong-Soo, olhando para ele, comentou que sabia que ele era forte, mas não tanto assim. Yontai brincou dizendo que Jin-Woo nem precisava entrar nos portais, bastava mandar o Beru. Jong-Soo ficou pensativo e em seu pensamento concluiu que controlar um exército daquele tamanho devia consumir uma quantidade absurda de mana. Mesmo que Jin-Woo usasse apenas metade daquele poder, ainda assim seria mais eficiente do que uma grande guilda inteira. Yontai comentou que a guilda deles deveria se fundir com Jin-Woo. Jong-Soo concordou, dizendo que seria a união do maior caçador da Coreia com a guilda Knight, uma das 5 maiores do país. Yontai riu e disse que estava apenas brincando, que não era para levar a sério. Afinal, bastava olhar o que aconteceu naquele dia. Jin-Woo nem precisava deles. Então Jong-Soo perguntou a Yontai o que a guilda dele faria se não conseguisse cumprir os requisitos da lei. Por mais portais que limpassem, a guilda não tinha um número mínimo de membros para entrar em dungeons. Eles precisavam obedecer à legislação. Yontai finalmente entendeu. Unindo forças, Jin-Woo ganharia membros para explorar os portais, e eles poder. Todos sairiam ganhando. Jong-Soo comentou que, se fosse assim, não seria difícil convencer Jin-Woo. Acrescentou que contaria que a guilda estava passando por uma ótima fase. Enquanto isso, na escola, o clima era chuvoso. Vários agentes, repórteres e pais estavam na porta. Não havia mais sobreviventes. Pouco depois, Jin-Woo conversava com o presidente da associação, Gun-hee. O presidente explicou que os 213 estudantes que haviam escapado no início estavam seguros e os outros 10 foram resgatados. O restante havia morrido. Talvez o incidente pudesse ter sido evitado. Gun-hee entregou um celular para Jin-Woo, contendo dados do portais que surgiram em Seul nos últimos 6 meses, além de estatísticas globais. A conclusão era clara: a quantidade de portais estava crescendo, e isso por si só não era tão estranho, já que mais pessoas estavam realizando testes de avaliação. O número de quebra de dungeons também aumentava à medida que o número de caçadores despertados para fechar esses portais também crescia. Era como se estivessem em equilíbrio. Em pensamento, Jin-Woo se perguntou se havia algo de errado acontecendo, se o mundo estava mudando. Ele questionou Gun-hee sobre o que exatamente ele queria dizer. O presidente então entregou um documento. Nele havia pedidos oficiais de diversos países querendo entrar em contato com Jin-Woo. Gun-hee explicou que, embora já estivesse ocorrido contatos informais, a associação não podia barrar ninguém. Ele estava apenas guardando as informações por solicitação. Disse que caberia a Jin-Woo tomar suas decisões. No entanto, acrescentou que, se Jin-Woo algum dia partisse, ele tinha certeza de que a Coreia não conseguiria se adaptar às mudanças que estavam por vir. Gun-hee então informou que havia chegado ao hospital onde Jin-Ah estava. Ao descer do carro, o presidente disse que providenciaria qualquer incentivo possível para que Jin-Woo permanecesse na Coreia. Mencionou que o país possuía 10 caçadores Rank S, incluindo Jin-Woo, mas já havia perdido 3, 2 mortos e 1 transferido para os Estados Unidos. A associação não podia simplesmente assistir seus caçadores indo embora, precisava funcionar corretamente. Então perguntou a Jin-Woo o que ele queria. Jin-Woo respondeu que queria permissão para entrar em portais de rank alto sozinho. Gun-hee questionou se ele queria uma exceção às regras, já que as leis exigiam um número mínimo de membros por guilda para entrar em dungeons. Jin-Woo disse que sim. O presidente comentou que aquela era uma regra de segurança feito para evitar que caçadores morressem ao entrar sozinhos.
Mas se Jin-Yu estava pedindo, então o motivo para ele ter criado uma guilda era esse. E antes mesmo que Gun-Hee terminasse a pergunta, Jin-Yu respondeu com um sim direto. Gun-Hee suspirou, dizendo que seria difícil, mas não impossível, e garantiu que cuidaria disso. No dia seguinte, em outro lugar, So-Yeon, prima de Jin-Yu, recebeu uma ligação do primo. Ele a convidou para entrar em sua nova guilda. Diz que seria melhor ela aproveitar a liberdade de uma nova guilda do que se envolver com a do pai, sendo forçada a ser uma representante. So-Yeon perguntou como assim uma guilda do nada e se ele sabia que Jin-Hee estava indo para a Coreia. Jin-Ho respondeu que sim, afinal era sua irmã mais velha, mas que ainda precisava de mais uma pessoa para fundar a guilda. Ela desconfiou, perguntando se ele não estava sendo enganado, já que a guilda nem existia ainda. Jin-Ho disse que ela ficaria surpresa ao saber quem era a pessoa estranha de quem falava. Então apresentou Jin-Woo à prima. So-Yeon ficou em choque ao ver que era o caçador Jin-Yu, o mesmo que abandonou a conferência de imprensa de Mig-Sang e sumiu. Em pensamento, Jin-Yu refletiu que Jin-Ho era de rank D, enquanto So-Yeon era de rank A. Ele se perguntou se o despertar tinha alguma relação com DNA, já que às vezes irmãos despertavam juntos. Seu próprio pai também era caçador. Perguntou se Jin-Ho havia passado todas as informações a ela. So-Yeon confirmou. Eles precisavam de mais uma pessoa para criar a guilda. Jin-Yu explicou que, se ela aceitasse, estaria em destaque por diversos motivos e perguntou se ela estava de acordo com isso. So-Yeon respondeu que sim. Disse que era melhor do que entrar na guilda do Jin-Sang. Jin-Yu perguntou como assim e o Jin-Yu, seu amigo, explicou que era seu irmão mais velho. Então So-Yeon pediu uma selfie com Jin-Yu para postar no Instagram. Enquanto isso, em uma reunião, o representante John Wook criticava a exceção feita para Jin-Yu. Disse que desde que Jin-Yu criou sua guilda, aquela regra havia surgido e questionou se aquilo não era um privilégio. Gun-Hee respondeu com firmeza que sim, era um privilégio e aproveitou a oportunidade para provocar. Se tivéssemos que escolher entre um grupo com 20 caçadores rank A e o Jin-Yu sozinho para enfrentar uma quebra de do Jeon, qual vocês escolheriam? Além disso, apontou que o próprio John Wook havia se mudado para um apartamento próximo à Guilda Hunters, uma área com preços muito altos. Isso deixou o representante desconfortado e ele alegou que aquele assunto não estava na pauta. Gun-Hee o acusou de estar tentando se proteger demais. O presidente reforçou que todas as guildas do mundo estavam de olho em Jin-Yu. E com tudo aquilo acontecendo, será que Jin-Yu realmente permaneceria na Coreia? Será que o país aguentaria ver outro caçador de elite indo embora? E se acham esse tratamento injusto, disse Gun-Hee, quero ver quando um portal Rank S surgir aqui. Pense bem, quem vai salvá-los? Em outro lugar, no conforto de seu apartamento, Chao Ha-in viu a foto postada por So-Yeon no Instagram, uma selfie ao lado de Jin-Yu, e tomada pelo ciúme, gritou de raiva.